Olá, a gente vai começar aqui essa live. Espero que dê certo, que nada aconteça. As pessoas estão entrando aí. Só me sinaliza, por favor, se o áudio tá bom. A Ju entrou. Boa noite para todo mundo. Ei, Ju. Ei, Carol! Ah, que bom! Bom Que bom demais, te né? ouvir. Pois é. E que bom que tá dando tudo certo. A última live que eu fiz, a Thaís não apareceu, o Instagram tava bloqueando, Não, assim. hoje vai dar tudo certo, Hoje né? vai dar tudo A gente adiou certo. tanto o encontro, eu fiz uma chamada para live falando isso, que a gente adiou, a gente costuma deixar tudo para depois, né, Carol? É. E aí, Acabei de ouvir sua chamada e eu acho que a gente já até começou, né, aqui, a live. Gente, minha taça tá chegando daqui a pouquinho. Pera aí. Eu vou ter que dar um toque ali daqui a pouco pro meu garçom. eu falei pro meu, Ju, Você vai. pega lá a taça de vinho, faltou Vou pegar isso. aqui agora. A gente adiou e a gente foi levando isso, né? De um, vou marcar, coisa que a gente sempre faz. E a gente não sabia que a gente ia ser tomada por essa loucura dessa pandemia. Sim, E ninguém aí as coisas esperava, começam né? a fazer tanto sentido, né? Tanto. Eu fico pensando, Carol, se a gente realmente vai mudar depois disso, sabe? Eu tenho passado por alguns ciclos, assim, de muita reflexão, mas principalmente esse, assim, a gente toma consciência de um monte de coisas, né? Tá nas Uhum. nossas mãos, né? Essa consciência, mas será que a gente vai mudar mesmo? Eu tenho essa dúvida, né? Ou não? Eu acredito Eu que também. muitos sim, mas muitos, quando passar, vai voltar ao normal, vai voltar ao que era antes. E essa, inclusive, é uma questão que as mães trouxeram aqui para a gente conversar, né? Para a gente debater, que é a questão de o que que a gente tem que mudar na relação com os nossos filhos a partir de agora, para que a gente consiga realmente manter isso depois da pandemia, para que a gente não precise mais voltar atrás, né? Então, o que que é prejudicial ou não nessa relação, nessa mudança de hábito? E o que é saudável, que é para a gente começar a fazer a partir de agora e continuar levando depois que essa onda passar, que a gente nem sabe como que vai ser, né? Sim. Então eu Acho que acho o que essa mais conversa. importante aí, Carol, é a gente entender que a relação com os filhos é como qualquer outra relação, né? Uhum, Precisa de uhum, investimento, né? Para ser uma sim, relação poderosa, profunda. A gente não sim. investe muito nesse relacionamento. A gente fica muito naquela questão do autoritário, né? Da autoridade, preocupado demais com quem manda e esquece de nutrir a relação, né? Como se a relação mãe-filho, ou pai-filho, mas a gente está falando aqui como mães, né, fosse uma relação que inabalável, né? Um amor Isso. incondicional Isso. e que por causa de tudo isso que a gente escuta, de que é instintivo, de que esse amor não morre, a gente fosse levando sem investir, sem adubar, sem o esforço que a gente faz para a gente ficar junto numa relação de casal, Sim. a gente percebe que não é levado para a relação com o filho, né? O mesmo respeito, a mesma tolerância, ver o outro ali como alteridade, não como uma continuação minha, Sim. né? Eu acho que essa Bom, reflexão é a maior de todas mesmo, né? Porque a gente tá ficando, a gente tem que ficar agora assim, os pais que não ficam com os filhos estão precisando, estão tendo que ficar, né? sim, sim. Eu vou. É uma live que a gente propôs, gente, é o convite, né? Acho que nós nem nos apresentamos, mas a gente acha Sim. que nem precisa. Juliana nem precisa se apresentar, Ah, porque é, né, uma nem querida vem. mundo, mas quem ainda não conhece, sigam a página da Juliana Franco, pediatra de Belo Horizonte. Tem muita gente que segue aqui, é de São Paulo, de outras capitais, às vezes, né, não tem acesso, mas gente, pediatra,
uma pessoa maravilhosa, amorosa, educadora parental, que Uhum. segue a disciplina positiva, educação com afeto e tem inúmeros cursos, inclusive voltados para os pais e para as mães. É Isso. a... Sou mãe de E hoje o três, convite né? Sou mãe de mãe de três, três. mãe de três, gente como a gente, Isso. passa por vários apertos, Gente como a gente. passa por vários apertos também. E hoje o objetivo dessa live, além da gente tomar um vinho juntas, que foi um vinho adiado, né? Mas a gente vai conversar, é como se a gente estivesse agora abrindo as portas dos nossos consultórios para vocês. Então, esse é o objetivo de uma live para ser bem interativa mesmo. Eu coletei algumas informações, algumas perguntas lá no Instagram. Eu fui selecionando, fiz um filtro. E quem tiver alguma dúvida em relação às consequências emocionais, a Ju travou ali, Travei? só a imagem, né? Aí voltou. Voltou? Voltou. Quem tiver aí, né, dúvidas em relação às consequências emocionais ou físicas de crianças e adolescentes durante a pandemia, pode ir soltando as perguntas aí que a gente vai tentando responder, né, dentro do Qualquer possível. pergunta, tá, Carol? Se quiserem perguntar sobre doenças, né? Sobre o coronavírus, a gente está aqui Uhum. para responder sobre tudo, como se a gente estivesse num sofazão, né? Exatamente. Com uma Ó, psicóloga e com uma pediatra. exatamente. Então vamos lá. Uma pergunta que surgiu muito foi em relação a diferenciar. Como é que eu diferencio, né? Como é que eu separo a virose, resfriado e coronavírus? Como é que eu sei se meu filho está resfriado, com virose ou com coronavírus? Na verdade, atualmente está muito difícil diferenciar, né? Na verdade, pelo exame clínico, não dá muito para diferenciar pelos sintomas clínicos. Então, a gente tem que Vai falando aí que considerar. eu vou ali providenciar meu copo. Tá. O Pode ir mais falando. importante da gente considerar aí é que a gente está no meio de uma pandemia. Então, a doença que a gente precisa pensar sempre é o Covid-19. Então, nessa época do ano, é uma época que existem outros vírus circulando, porque é uma época que a gente fala outono e inverno, que é a nossa pior fase de viroses, né? E é a pior porque normalmente tem uma chuva ali no início de outono, aí depois começa a fazer um friozinho, as pessoas ficam mais em lugares fechados. Então a gente tem circulação de vários vírus. Não Sim. só o Covid-19, mas tem os vírus do resfriado, que é o vírus essencial respiratório. A gente fala dos adenovírus, dos enterovírus. Então, que são essas causas de viroses, que tem vários sintomas. Tem desde os que têm vômito e diarreia, mas tem as que dão afta na boquinha, as que têm sintomas só respiratórios, nariz escorrendo, dor de garganta, tosse. Todas essas se confundem um pouco. Então, a gente hoje não acha tão importante, fazer o diagnóstico de qual é qual. A gente sabe o que vai levar uma mãe a ficar preocupada com o Covid-19 ou com, por exemplo, influenza evoluindo mal. Então, se a criança tem sintomas respiratórios, mas não está evoluindo bem, está evoluindo com cansaço, essa é uma criança que a gente preocupa. Mas a partir do momento que ela tem uma febre, uma dor de garganta, um narizinho escorrendo, uma tosse, ela é, na verdade, uma criança suspeita de Covid-19. A gente tem as crianças pegam o vírus, mas as crianças têm sintomas comuns e normalmente elas não evoluem mal. Então esse é um ponto bom do Covid. Na faixa etária pediátrica, a gente veio observando isso ao longo do tempo, que as crianças elas não se agravam, a mortalidade é quase zero em criança, né? Então tem algumas crianças com Dá um doença, alento, né? dá um alento, sim. Então a gente sabe que até 10 anos, assim, praticamente não tem relato mesmo. Tem, às vezes, alguma no mundo, né? Crianças que tinham já doenças crônicas e que agravaram, mas a gente sabe que é uma de 0 a 20 bem protegida, mas de 0 a 10 super protegida. Então é uma faixa etária bem tranquila. Sim. Então, e aí já encaixa na segunda pergunta aqui, que é quando eu devo levar a brigada um brinde? Brinde. Quando eu devo levar meu filho ao posto?
quando eu devo procurar o posto de O saúde, o posto. hospital, né? Sim. Quando? Na verdade, quando a criança. Então, o que a gente orienta em todos os quadros respiratórios? A criança está com febre, com sintomas de resfriado ou de gripe, nariz escorrendo, tossindo. Essa criança não pode entrar em contato, ela tem que ficar isolada mesmo, principalmente de adultos que tenham doenças crônicas e que sejam acima de 60 anos, principalmente, tá? Agora, quando você vai levar? Você vai levar quando você sentir que a evolução não está dentro daquele normal de sempre. Então, a febre passou de 3 dias, a criança está respirando muito ofegante, ela está fazendo um batimento de aletazinha nasal, que a gente fala. Então, você vê que ela está puxando o ar e não conseguindo respirar. Dificuldade de puxar. Dificuldade de puxar o ar. Às vezes o peitinho tá... a gente fala que é como se o peitinho estivesse descendo e subindo muito, né? E aparece até as costelinhas da criança fazendo esforço para expirar. Então, essa criança é uma criança que precisa ser levada ao hospital. Às vezes também está tossindo demais, tossindo uma vez atrás da outra, parecendo que está com um quadro pulmonar. É bom levar para poder avaliar. Aí leva ao hospital, o que acontece, Carol, que as pessoas falam? Eu levo ao hospital, doutora, mas aí eles veem lá que a oxigenação tá boa, que ele tá bem e nem faz exame. É normalmente o que está acontecendo. Hoje a gente começou a ter um pouco mais de kits de exame, então a gente está pedindo mais vezes, né? A gente tem uma facilidade pelo SUS de fazer esses exames, mas por convênio não faz. Só faz particular ou pelo SUS. E aí tem que estar com esses sintomas Defendam de o falta de SUS, ar. né? Uma vez, já falando aqui, defendam o SUS, porque a grande maioria das mães, elas vão recorrer ao SUS e não à rede particular nesse momento. Sim, sim. E o SUS está muito bem preparado, tá? Pelo que eu tenho Sim. visto, os hospitais estão bem preparados em Belo Horizonte, Contagem, em Betim, que eu tenho notícias maiores. Uhum. Os médicos custaram a se preparar porque é uma coisa muito desconhecida, mas como foi também nos hospitais particulares, e o SUS, na frente de todos os hospitais, né, os são públicos, na frente de todos os hospitais particulares, se prepararam muito bem antes, Que sabe? bom. Tem pergunta rolando aqui sobre a tosse que você acabou de dizer. Essa tosse do Covid é uma tosse seca ou mais parecida com alérgica ou com secreção? As pessoas ficam muito querendo que tenha assim, uma tosse mais seca é Covid, uma tosse mais produtiva é resfriado. Não existe isso, tá? Então, no influenza, a gente falava muito isso, que parecia que no influenza, na gripe suína, H1N1, a tosse era mais seca e irritativa. No Covid, a gente não vê isso. No Covid, a Aquela gente tosse vê... de cachorro, né? Não. No Covid tem todos os tipos de tosse, tem criança que só tem dor de garganta, tem criança e adulto que só tem alteração do sabor do alimento. É uma coisa muito doida, assim. As pessoas começam a sentir um cheiro sempre ruim e um gosto sempre ruim do alimento. Só isso de sintoma. Então, a gente tem vários sintomas bem discretos, né? Que é coisa que realmente não preocupa. O que a gente quer, Carol, nessa pandemia, é que pelo menos as 70%, 80% da população realmente tenha, entre aspas, o vírus de forma branda, né? O que a gente está esperando é isso, porque quando isso acontecer, as pessoas vão poder voltar para a rua. Antes disso, é sempre muito precipitado, né? Sim. Então a gente sabe que pode demorar aí ainda um tempo, né? Para 70%, 80% da população pegar o vírus. Sim. E quem tem alguma predisposição realmente ficar em casa, porque não pode não vir de forma branda, né? Pode não vir de forma tão branda assim. A gente fala, Carol, eu ainda tô pedindo para todo mundo não sair, sabe? Eu acho que a gente deve isso, assim, né, para as pessoas, para o próximo, né? Porque a gente nunca sabe, a gente sempre acha que estamos imunes, né? A gente sempre acha que é invencível, é intocável, é imortal, né? Só que às vezes a coisa vai chegando perto e aí que a gente começa a pensar. Só que está E mais é perto tudo do que a gente muito imagina. novo, né, Ju? É tudo Tudo muito muito novo. O novo. vírus é muito, Sim. né, muito novo, ninguém sabe muita coisa, os estudos são muito incipientes, aí, preliminares. Sim, e os estudos que a gente tem, assim, são os estudos europeus, americanos. A gente começa a ter estudo agora aqui, como o vírus comporta aqui num país mais quente.
Agora a gente está começando a ter um esfriamento, né? A gente está começando um friozinho, a gente sabe que o vírus gosta mais do friozinho, então continue em casa, pelo menos por enquanto. Super importante isso. Olha, a questão de filho que teve bronquiolite ou bronquite. Uhum. Como diferenciar uma crise de bronquiolite ou bronquite, porque tem o cansaço, tem a dificuldade de respirar do Covid? Tem como diferenciar ou é só realmente a partir do teste? Só a partir do teste. As crianças que têm um quadro de respiratório, que a gente fala broncoespasmo, né? Então, que pode ser Então, tá. asma, as pessoas chamam de bronquite, mas a gente fala asma, ou a gente fala um bebê que chia. Esse bebê Uhum. pegou qualquer vírus, ele pode chiar. Mas a gente pensa hoje no Covid-19. Então, teoricamente, essa criança teria que fazer um exame, né? Aquele exame de SWAB, que é o exame que é o teste melhor que a gente tem. É aquele que enfia no nariz. Uhum. No nariz Desconfortável. é super desconfortável, porque tem que ser lá atrás Lá mesmo, até chorar. até chorar. E às vezes atrás Fiquei da sabendo boquinha disso. também, mas tem que ser até lá em cima. Sim. Ó, com o Covid não estamos saindo de casa, ótimo, a gente também não. Aham. Mas tenho crianças no grupo de risco, levo ou não para tomar sol. E se não levar, preciso dar vitamina D? Assim, o sol é muito importante, porque por mais que a gente tome a vitamina D, a gente precisa do sol para converter a vitamina D. Então a gente fala assim, se você tiver uma janela na sua casa que você possa abrir e deixar ali na hora que o sol está batendo, é ótimo. Se não, você pode descer no prédio, por exemplo, que não tenha ninguém, e dar um banhozinho de sol. A gente fala que é 30 minutos por semana, é muito pouco. Então, Ah, achava que era muito mais não, 5 minutos por dia, por né? O dia. ideal é que esteja exposto. Quando a pessoa está com muita roupa, aí tem que ficar mais tempo. A gente sabe que a vitamina D, ela tem um pico ali entre 11 até 1 da tarde. Então não adianta aquele banhozinho de sol de neném 9 horas da manhã. O ideal é 11, por isso que tem que ser bem pouquinho também para não queimar. E E sem a gente protetor solar, né? e sem protetor solar. Por isso que a gente fala 5 minutos, porque aí não tem problema ser sem protetor solar. E assim, é importante, Carol, que a recomendação hoje é que tomem vitamina D até 2 anos. Toda criança deve tomar vitamina D até 2 anos. E depois disso, se precisar para poder ficar com nível bom de vitamina D. Mas né, a gente está usando a vitamina D com mais frequência agora, porque a gente sabe que ela ajuda na imunidade. Tem alguns estudos já bons para poder aumentar a imunidade, principalmente contra o coronavírus. Então a gente tem usado, não em altas doses, mas numa dose mais baixa, como se fosse uma dose só profilática para as crianças ficarem com vitamina D boa. Sim. Eu tô dando Gael e tô tomando também, porque a minha vitamina já estava baixa. O que que E, acontece? A gente mora numa cidade grande. Então a gente sim. tem uma incidência solar muito baixa, né? Então a gente realmente fica dessa coisa, tá? Todo mundo tem vitamina D baixa, mas a gente tá morando numa cidade que tem poluição, né? Uhum, Aqui os raios solares, a gente vai tomar sol 11 horas da manhã, meio-dia, a gente praticamente não faz isso. Então uhum, acaba que a gente às vezes tem que tomar mesmo. é. Partindo um pouco aqui, deixa eu só pegar a última Covid, depois passar para o lado psicológico que as pessoas já estão perguntando, Uhum. mas uma pergunta que eu achei importante. Vitamina, não, vacina da gripe, que agora começou a campanha. É. Dou a vacina da gripe, toma a vacina da gripe, e se na rede pública é eficiente? Sim, na verdade, tomem a vacina de gripe. Lembrem, tem que lembrar que depois que você toma a vacina de gripe, demora 21 dias para ela começar a fazer efeito. Então, se realmente a gente toma a vacina de gripe, a gente fica mais tranquilo, porque se começa um quadro de gripe, a gente vai pensar logo em Covid, tá? Aham. A vacina do posto, ela é eficiente. A gente fala que a do posto, ela tem 3 tipos de vírus, que é o influenza B, o influenza A, H1N1 e H3N2. Em particular, tem 2 tipos de influenza, tá? Então, o que ele tem a mais no particular é um outro tipo de influenza, mas que a gente não está vendo tanta incidência. A gente vê mais o influenza A. Então, a vacina do posto ela é bem eficiente, bem adequada. Então, todo mundo deve fazer,
né? Todo mundo que, na verdade, é separado por idades. Agora eu acho que está na hora das crianças irem. A gente já fez dos idosos, profissionais da área de saúde, e agora estão liberando para criança. Teve um probleminha de abastecimento de vacinas. As vacinas acabaram muito rápido, né? Sempre Uhum. sobra vacina nos postos. As pessoas geralmente não vão. Aí quando acontece uma pandemia, aí as pessoas começam a realmente se preocupar e fazer. Quem puder fazer, tem que fazer. Tá tendo falta tanto no posto quanto no particular. E vacina pneumonia. Dá É, agora ou não? não, na verdade, a gente não tem essa recomendação para criança, tá? Hum, Começaram a falar sobre isso. A gente já tem um calendário normal, né? Com o calendário da Sociedade de Pediatria e da Sociedade de Imunização para criança, que tem essa pneumo aí, que todo mundo fala que é pneumonia, com 2, 4, 6 meses, um ano. Então, não sim, tem necessidade de fazer agora em criança. A gente faz em idoso, tá? tá. Até para manter o calendário infantil Manter o da calendário pneumonia. infantil normal, isso. Tá. E as campanhas. Ok. Outra coisa que eles estão perguntando aqui é em relação aos danos emocionais para as crianças e adolescentes agora na pandemia. O que que você tem observado aí no consultório? Você tem recebido, você está atendendo? Como é que você está? Eu estou atendendo online, eu tenho um pouco para falar, mas Eu tô deixa eu atendendo, ouvir eu primeiro. atendo online também, tenho atendido pouco no consultório, mais consulta de rotina, mas Uhum, muita ansiedade, né, Carol? Assim, muitas crianças ansiosas mesmo. Que eu atribuo, você vai me falar melhor como psicóloga, mas eu reparo muito que é um reflexo também da mãe, de como a mãe tá, de como a família tá, sabe? Porque por uhum, mais, assim, o que eu percebo até aqui na minha casa, é, que há uma alegria deles de estarem todos juntos, sabe? Tem aquela coisa tem os momentos que oscilam como nós, né? Então tem hora que eu tô super feliz de estar com eles, tem hora que eu fico para baixo porque, meu Deus, isso não vai passar, quando que isso vai acabar? E aí eles estão jogando muito joguinho eletrônico e isso me perturba. E aí toda hora eu chego pro mais velho de 19, você não tá ficando viciado? Dê os sinais de vício, tenta ver, tal, porque a gente começa a entrar numa coisa, até nós mesmos, né, Carol? Assim, eu às vezes começo a ver uma série, por exemplo, coisa que eu não vejo normalmente, aí eu começo a ver que eu tô vendo demais, eu já dou uma freadinha, sim. preocupada, mas a Uhum. ansiedade é para mim assim o mais, né, de tudo que eu ando vendo. Não sei o que que você tá sentindo. Ansiedade. Eu estou sentindo ansiedade e ansiedade vindo de formas diferentes que muitas vezes precisa realmente uma tradução, né? Sim, Então, crianças que estão comendo o tempo todo, crianças sim, que pedem comida o tempo todo, o meu caso, uhum, eu tento ficar mais alerta a isso, né? Toda hora pede comida, quer maçã, quer iogurte, quer isso, quer aquilo. E que, no fundo, é uma forma deles dizerem: olha, mamãe, eu tô sofrendo também, né? Cadê meus coleguinhas? Cadê minha aham, brincadeira? Cadê minha escola? Cadê minha rotina? uhum, E para além, assim, dessa ansiedade que vem, né, na fome, uma irritabilidade muito grande, sim, sim, adolescentes e sim. crianças, né? Uma Um choro irritabilidade, fácil também, né? Um um choro choro fácil. fácil, gritos, muitos gritos, né? Que é uma Uhum, forma de sim. liberar estresse, liberar esse estresse tóxico que está sendo gerado nessa época. Então, crianças gritando, adolescentes gritando muito, pais que também estão gritando muito. Então, essa parte que você tocou é muito importante. As crianças, os nossos filhos vão refletir nessa metáfora do que a gente está vivendo. Uhum, Então, tudo aquilo que muitas vezes a gente não grita, eles vão gritar. Tudo aquilo que a gente não coloca para fora, eles vão colocar. E sim, aí, muitas vezes, eles estão fazendo aquilo que a gente está segurando. E aí é sim, muito importante a gente perceber que cada um vai liberar a ansiedade e o estresse de uma forma. Não tem como a gente dizer para a criança ou para o adolescente, né, sai do jogo, vai fazer outra coisa. O que que é outra coisa? O que que uhum, eu tenho que dar de opção para essa criança, para esse adolescente? Eu preciso muito pensar no que eu dou de opção, em vez de só tirar o que ele tem. sim, E muitas vezes a gente olha, principalmente quem trabalha em casa, e vai perceber que não tem muito a oferecer. Não tem não. muita coisa mais para oferecer. O repertório acabou. No Esse é o início, o problema, né, Carol? Porque o repertório acabou. Eu tô assim. repertório acabou. Isso que me assusta um pouco, sabe? Eu acho que agora a gente está entrando numa fase pior,
justamente porque a Uhum. gente está se vendo assim. Será que começa o repertório todo de novo? Mas eles não vão querer, sabe? Já É, montou é. quebra-cabeça, já jogou demais. A gente já tirou o estoque da papelaria todo. Eu lembro que várias papelarias ficaram sem estoque de papel, tinta. E agora que a gente já usou, que as crianças ficam 5 minutos, né? A gente Uhum, monta aquele. Os meninos ficam 3, 5 minutos. aham, O que a gente vai fazer? Porque a gente também tá cansada, né, Ju? As mães estão cansadas, os uhum, pais estão cansados, a gente também tá tenso. Então não tem como se cobrar também, não passar ansiedade para as crianças ou para os adolescentes. Não é esse o recado, não é esse o sim, convite. É sim, estar atentos a esse sentimento e muitas vezes compartilhar com essas crianças sobre isso. sim. Então, gente, não existe uma resposta mágica que a gente vai dar hoje para dizer como é que vai ser. A gente não sabe como vai ser. A gente imagina que vai ter que ter uma readaptação, né? Uhum. Readaptação, porque a gente já tentou uma adaptação, por exemplo, escolar, de volta de férias, de retorno a uma rotina. E quando a gente estava começando a engrenar de novo, a gente teve que retornar para dentro de casa, para fora Sim, do mundo. Então a sim. gente vê que vai ter que ter uma readaptação. E a gente vai ter que ter muita paciência com essa readaptação, porque nós também nós vamos estar assim, quem trabalha fora, né, pelo menos, vai estar eufórico para retomar. Aham, As crianças eufóricas para voltar, algumas eufóricas para voltar à escola, mas ao mesmo tempo nós vamos sentir falta da nossa casa. sim. Vai sentir falta as crianças principalmente vão sentir muita falta. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, Carol, para a gente não ir de um extremo a outro, né? Então, assim, agora a É, gente está aqui na reclusão, então tá próximo. Esses meninos estão voltando a ter um vínculo bacana com a gente, estão muito perto, a gente está ali o tempo inteiro, mesmo nas explosões emocionais, né? Nossa e uhum, deles. Eu teve acho que teve um mês atrás, assim, tinha um mês a gente já está entrando no segundo mês, né? A gente tinha um mês da é, quarentena e eu surtei, e a Malu também. A Malu é minha de 7. E nós sim. surtamos juntas no mesmo dia, sabe? Foi uma coisa assim. Como eu tento não gritar muito, eu não grito, na verdade. Aí eu dei um grito e ela gritou em seguida, aí nós gritamos uma com a outra. A gente estava tomando banho junta. E aí ela pegou, aí eu ajoelhei no box. Eu lembro que eu ajoelhei no box, aí ela veio e me abraçou, e a gente ficou um tempão assim debaixo do chuveiro chorando junta, sabe? Daquela coisa assim, tipo, a gente tá precisando chorar, mãe? Descarga, né? Uma descarga. Descarga, descarga. E foi lindo. Aí eu acho que isso deu uma aliviada em nós duas, assim, por um tempo Uhum. bom. Agora estamos voltando a ter uns atritozinhos. E ela tem exatamente essa coisa do gritar, sabe? Ela começa a dar uns gritos assim, sem lógica. Mas ela fala, eu preciso. E ela tem 7 anos e consegue verbalizar, né? Muitas vezes Aham. a criança pequena ela não vai conseguir. Que bom que ela já consegue verbalizar É, isso. sim. Tô precisando, eu quero gritar. É, e eu acho que isso, Carol, é o que a gente precisa fazer com os nossos filhos. Falar mais. Aí voltou, voltou. Então, acho que é isso que falta. Essa coisa da gente falar mais com os Hum, nossos filhos o que a gente sente. aproveitar pra... Ah, tá, você tá lendo aí. Tô, é porque você tava travado, eu tô aproveitando aqui. Tá. Mas é porque essa questão que você Travada de novo? tá travando de novo. Tá. E aí eu tô normal, tô te vendo normal. Quer que eu tente sair e entrar de novo? Não, né? Ah, agora eu tô te ouvindo. Tá? Não sei se vale a pena a gente sair e entrar de novo. Você parou agora, pra mim. Agora voltou. Eu tô parada? Tô? Você quer voltar no seu? Que aí a gente não perde essa que tá salva. Não, não perde não.
Não perde, não. Tá? Comigo já aconteceu. É só se eu Você sair sai e e entra entrar de de novo, novo. você não perde. Você sai e entra Isso. de novo, que aí eu te chamo de novo. Tá bom, tá bom. Para que a gente. Aí a Ju saiu, a gente vai esperar a Ju entrar pra gente reconectar. Volta e sai, né, gente? São os desafios aí do. Deixa eu esperar a Ju voltar. Então, essa questão do bronquiolite estava falando, tá no início, a gente falou sobre isso. Questão de traumatizar as crianças, que a gente está discutindo isso. Deixa a Ju entrar aqui. Adicionei a Ju. Hoje as lives estão todas travando. É difícil. Foi? Esse horário é bastante complicado. A Ju tá voltando. E aí, Carol? Vamos ver se a gente consegue. Oi, Carol. Ah, oi. Eu tô só te ouvindo. Tá travando o seu vídeo. Ixi. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Realmente fazer live esse horário. É isso mesmo. Carol. Tá reconectando, Ju. Esse horário é danado, né? De live. Eles falam que precisa ter 1000 pessoas para a live não parar, gente. Eu consigo te ouvir picado. Você tá me ouvindo? Normal. Certinho? Tô te ouvindo normal. A sua Tô imagem te é que tá ouvindo. parada. A sua imagem é que tá parada para mim. Ah, todo mundo tá falando que tá normal. Consigo ouvir a Ju. Fica rodando. A minha tá parada para todo mundo? Para algumas pessoas tá travando, para algumas pessoas tá normal. Para mim tá travando. Eu não sei que ponto você. Vamos continuar. Gente, normal as duas. Então tá, às vezes é só pra gente que tá no. Pelo jeito você não tá me vendo, né, Carol? Não, não consigo escutar a Juliana. Carol, Oi. se você sair também e a gente entrar de novo, você não Deixa eu perde sair. essa parte da live. Não perde, tá? É só esperar para você colocar Vou aí. encerrar Você e já voltar fez de isso? novo. Aí você